Falando sobre os 3 tipos de adubação foliar, começando pela preventiva. O que seria uma adubação foliar preventiva? É quando eu vou fazer como o próprio nome diz, eu vou fazer uma aplicação de um nutriente para prevenir a sua deficiência. Essa é uma forma, inclusive você vai encontrar na literatura essa forma de aplicação. Só que, isso daqui na teoria. Na prática, eu recomendo isso muito pouco. Para não dizer, olha, eu nunca recomendo. Por quê? Pensa comigo. O que seria uma adubação com micronutrientes preventiva? Vou colocar um micronutriente para prevenir que ela não tenha deficiência. Mas veja bem, isso não faz muito sentido técnico prático. Por quê? Eu já expliquei que o custo pode ser elevado. Ao mesmo tempo, eu estou dando um tiro no escuro. Eu estou colocando um micronutriente que pode ser desnecessário para a planta já ter ali a quantidade que precisa. Posso estar gastando dinheiro sem a necessidade, eu já falei, já tem aquele micronutriente lá. Ao mesmo tempo que eu posso, inclusive, atrapalhar a ação e a absorção de outros nutrientes por ocasionar um desbalanço, por estar com excesso de um micronutriente. Lembra que eu expliquei na nossa aula passada sobre esse desbalanço de micronutrientes? Então isso daqui pode acontecer. Você está tentando fazer uma adubação foliar preventiva. É meio que eu dizer assim, olha, você está com essa cultura aqui, coloca tanto de molibdênio, coloca tanto de zinco aqui foliar. Ah, mas está precisando? Não, mas vamos colocar aqui por garantia. Não. É muito melhor que você faça essa aplicação via solo. Já que você quer aumentar ali a concentração desses micronutrientes de forma preventiva, faça isso no solo, onde a gente vai ter uma reserva maior e a gente vai ter uma liberação gradual. Entende? Via foliar é meio arriscado. Mas aí você pode chegar e falar assim, pô, mas e se a planta realmente estiver com deficiência de micronutrientes? Aí ela deixa de ser preventiva e passa a ser corretiva. Essa sim é uma adubação foliar que pode fazer sentido. Mas como que eu vou saber se a minha cultura ela está com deficiência ou não de um micronutriente? Não dá para adivinhar. É análise foliar e análise de solo. Para esse caso específico, faça as duas análises, foliar e solo. No solo para verificar como estão os teores, no solo, e foliar para saber como estão os teores na folha. Por que eu preciso fazer as duas? Não era melhor fazer só foliar? Só foliar você vai identificar a deficiência, mas você não sabe o que está acontecendo no solo. Pode ser que você até tenha já esse micronutriente no solo, mas tem alguma coisa atrapalhando, e você vai ter que identificar aquilo ali. Certo? Então, solo e foliar. E aí vem aquela seguinte pergunta, não, mas se o técnico é bom, ele consegue olhar para a cultura e saber que ela está com deficiência. Besteira. Já expliquei isso anteriormente, isso é besteira. Besteira. Por quê? Primeiro porque uma planta, um sintoma de deficiência pode significar vários nutrientes. Segundo que pode ser o mesmo sintoma de deficiência para nutrientes diferentes. E terceiro, a planta pode chegar a não manifestar o sintoma de deficiência e estar com deficiência. É o que a gente chama de fome oculta. E aí você, sabicho, como é que você vai adivinhar isso aqui? Olhar para a cultura, você planta assim e misticamente você vai entender? Não funciona, galera, é bobagem. A gente tem hoje tecnologia e ciência ao nosso favor. Análise de solo e análise de foliar. E aí você identifica com precisão o que está faltando. E aí sim, a gente vai pensar na adubação corretiva. Tá? Essa adubação foliar corretiva, ela faz sentido. Faz sentido. Né? Por que ela faz sentido? Porque, olha, se uma planta está com deficiência de determinado micronutriente, você pode falar, mas aí eu posso fazer isso via solo. É o ideal. Faz via solo. Mas fazer via foliar também pode contribuir, por quê? Porque aí você já tem uma resposta instantânea. Você já tem uma resposta instantânea, enquanto isso você vai fazendo a aplicação via solo. Essa é a adubação corretiva. E aí eu associo a adubação corretiva com aquela adubação foliar, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco interessante para a soja e para outras culturas que pode ser interessante entrar com foliar, quando a planta tem uma alta demanda. Então, por exemplo, e aí já não é mais preventiva, é uma adubação estratégica. Eu sei que quando chegar aqui no florescimento, na frutificação, eu tenho uma demanda maior, então eu entro junto com aquela demanda, quando aumenta a demanda por determinado nutriente,
Mesmo que eu esteja disponibilizando via solo, eu disponibilizo também via foliar, com o objetivo de acompanhar a elevação de demanda. Conforme a cultura vai aumentando a sua fome por esse nutriente, eu disponibilizo por vias diferentes. E isso garante que eu tenha aqui um aumento de produção. Então, isso daqui sim é uma adubação foliar interessante, estratégica, que a gente vai poder utilizar, que nós vamos falar sobre ela também. O terceiro tipo, antes de eu passar para frente, é a adubação substitutiva. O que é adubação substitutiva? Como o próprio nome diz, é substituir a adubação via solo por via foliar. Nem preciso dizer que isso não é nada inteligente. A gente não vai conseguir fazer isso com precisão e da forma com que a cultura precisa, com exceção de alguns casos. Então, essa adubação substitutiva, ela só faria sentido quando eu tiver alguma condição no solo que está impossibilitando tanto a adição de determinado nutriente como a disponibilidade dele. Um exemplo disso é o cobre. O cobre, por exemplo, em situações de pH mais elevado, que é o ideal para basicamente tudo, né? pH 6, 6,5, o cobre ele começa a ficar retido. O grande problema é que essa retenção do cobre ela é muito forte mesmo, ele não retorna com facilidade. Não é igual o zinco, por exemplo, que ele pode retornar conforme o pH vai modificando. Não, essa ligação do cobre é muito forte. Então vale a pena às vezes entrar com foliar ao invés de entrar com ela via solo. Mas são casos muito específicos em que, na maior parte das vezes, não vale a pena. Para a gente poder ir para o próximo ponto e falar sobre adubos, falar sobre utilização prática, vale a pena utilizar adubação foliar? Olha, a adubação foliar pode sim ser uma excelente ferramenta de adubação corretiva para micronutrientes. Só que, pelo alto custo e por tudo isso que eu falei até agora de dinâmica, que basicamente foi uma introdução, se você fizer de forma errada, você está jogando dinheiro fora e pode prejudicar a sua cultura. Então ela pode ser uma boa ferramenta, mas se fizer de forma errada ou se fizer de forma desnecessária, você joga dinheiro fora. E é aqui que está o grande problema. O que a gente vê no mercado hoje são profissionais, são empresas querendo empurrar o adubo foliar a qualquer custo, dizendo que nessa época ou dessa forma sempre vamos colocar que vai funcionar. E não é assim. Não é assim. É uma boa ferramenta, mas se utilizada da forma correta,